E as ministrações acontecem todo tempo, não é só quando tem palavra, né? Já agora vocês já estão sendo ministrados. Os anjos de Deus já estão passeando aqui no nosso meio. Aleluia. O tema geral dessa mini conferência é enfrentando as opressões do dia a dia, né? Esse é o tema central, o tema básico. Mas ao longo desses dias, ao longo dos cultos, das ministrações, vão ser tratados outros temas mais específicos, né? E esperamos que até o final, o fim da manhã de domingo, Deus realmente possa ter falado muito com você e ter talvez mudado sua visão, sua perspectiva sobre muitas coisas. Primeiramente acerca de você mesmo, porque a primeira grande libertação que acontece é quando nós temos uma visão, né, quando nós desenvolvemos uma autoimagem correta e equilibrada. Aí começa toda a libertação. E nós gostaríamos de falar um pouco sobre isso nessa noite. Para aquelas pessoas que gostam de anotar, né, o tema dessa noite é maturidade emocional. E nós temos aprendido que essa é uma ferramenta essencial. Eu não vou me atrever a dizer que é a mais importante, mas é com certeza uma das mais importantes para nós termos sucesso, né? E aqui sucesso eu estou usando naquele sentido amplo, né? Sucesso é uma palavra um pouco às vezes que pode dar conotações erradas, mas Deus quer que nós tenhamos sucesso, naquele sentido que Deus quer que eu e você sejamos bem-sucedidos, né? Bem-sucedidos como esposos, bem-sucedidos como esposas, como filhos, né? Como pais, como mães, como discípulos, como membros de uma igreja local, como profissionais, enfim, em todas as áreas Deus quer nos dar sucesso. Mas o sucesso não é algo que vem automaticamente. Não é pelo fato de você ter um dia conhecido o Senhor Jesus Cristo, e eu creio que você o fez sinceramente. Eu creio que quando você levantou a sua mão lá naquele culto, né, talvez há muitos anos atrás, ou talvez até há poucos meses, eu creio que você foi sincero, foi sincera. Mas não é pelo fato de você ter conhecido o Senhor Jesus Cristo, pelo fato do Espírito Santo passar a morar dentro de você, pelo fato de Deus ter adotado você na família dele, pelo fato de você agora ser uma nova criatura. Isso não garante automaticamente o seu sucesso. O que acontece é que tudo que Deus faz nas nossas vidas, meus irmãos, nós temos que ter esse entendimento, esse discernimento, que tudo que Deus faz nas nossas vidas é tudo em semente. Deus planta sementes na nossa vida. Cabe a mim, cabe a você, cabe a cada um de nós zelarmos por essa semente, regarmos essa semente, darmos a elas boas condições, darmos a ela um bom terreno, darmos a ela um sol, um calor da quantidade certa, para que ela para que ela primeiro germine e comece a brotar e comece a produzir o quê? Frutos. Frutos. É assim que funciona. E esse processo todo depende da sua concordância. Depende de você, depende de mim, depende de cada um de nós, alinharmos a nossa vontade com a vontade do Senhor. Porque ainda que você seja agora um filho, uma filha de Deus, para bem ou para mal, você ainda continua dono do seu nariz. Deus não tirou a sua iniciativa, Deus não tirou o seu arbítrio, Deus não tirou a sua voluntariedade. Você ainda está em condições de decidir o que você vai fazer ou não vai. Então, o projeto de Deus, o propósito de Deus, melhor dizendo, nem a proposta, mas a proposta de Deus para mim e para você é que a gente alinhe a nossa vontade com a vontade dele.
aí nós vamos prosperar, aí nós vamos ser bem sucedidos. Então, na vida cristã, as coisas são assim, elas não são automáticas, né? No sentido de que Deus vai fazer tudo. Sim, Deus vai fazer tudo, se eu e você deixarmos. Se eu e você não atrapalharmos. E é tendo isso em mente que eu gostaria de compartilhar com você a respeito dessa questão da maturidade emocional. Nós vamos consultar outros textos, mas eu queria partir de Filipenses capítulo 4. Esse é o nosso texto base, né? O texto de partida. Ao longo da meditação nós vamos ver outros. É um texto muito conhecido do povo de Deus, creio eu, né? Mas ainda assim, tem muita coisa preciosa aqui para nós. Filipenses capítulo 4. Cada vez eu fico mais e mais impressionado com a carta de Filipenses, né? Eu já achei que conhecia ela há muito tempo, né? Eu estou na vida cristã, já vão fazer quase 30 anos e já li essa carta várias vezes. E a gente, muitas vezes, tem aquela presunção: já li tudo, já esgotei. Não tem mais nada nessa carta para me oferecer. E felizmente eu estava redondamente errado. Tem muita coisa aqui ainda para nós. Muito mesmo. Então, Filipenses capítulo 4, a partir do verso 11, diz assim: digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi. Diga assim: aprendi. Fala para a pessoa do seu lado: aprendi. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar. Diga: sei estar. Mais uma vez: sei estar. Diga para a pessoa do seu lado: sei estar. E humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Diga: tenho experiência. Mais uma vez: tenho experiência. Fala para a pessoa que está sentada atrás de você: eu tenho experiência. O último banco saiu, agora não tem ninguém para falar, né? Tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso. Fale: tudo posso. Tudo posso. Essa vocês gostaram, né? Fala mais uma vez: tudo posso. Tudo posso. Agora fala para a pessoa que está sentada na sua frente: tudo posso. Tudo posso. Agora foi uma vez nos primeiros aqui, não tem ninguém para falar, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Esses pedaços, né, essas partes que eu pedi que você falasse mais detidamente, são as palavras que eu quero enfatizar nessa noite. E se você não lembrar de nada, pelo menos lembre dessas palavras. Aprendi, sei estar, tenho experiência e tudo posso. Isso aqui é o testemunho de um homem que recebeu muito do Senhor. Esse é o testemunho de um homem chamado Paulo. Nós o conhecemos como Paulo de Tarso, que teve uma experiência assim radical com Cristo. A vida dele, como diz aquela expressão popular, a vida dele mudou da água para o vinho. Paulo experimentou uma conversão radical em todos os sentidos. E ele, como nós estávamos falando há pouco, ele entendeu esse princípio da palavra, de que as coisas não vinham automaticamente. E depois da conversão, ele foi aprendendo a deixar o poder de Deus se desenvolver na vida dele. Como ele diz aqui mesmo, né? Nós voltamos uns 2 capítulos, no capítulo 2 aí de Filipenses mesmo. No capítulo 2, no versículo 12, ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim: assim, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência,
desenvolvei a vossa salvação. Então Paulo aprendeu esse segredo, que a salvação é algo que tem que ser o quê? Desenvolvida. A salvação é um dom, é um presente que Deus dá para mim e para você, através de Cristo Jesus. E exatamente pelo fato de ser presente, ela vem muito bem embrulhada, ela vem com uma fita muito bonita, ela vem com um papel de presente maravilhoso. Até a fita adesiva dela é maravilhosa. Mas o presente não é a fita, não é a fita colorida, não é o lacinho. O presente não é o papel, o presente não é a fita adesiva, o presente é o que está dentro daquilo ali. Aquilo ali tem que ser aberto, para você se apossar do que está dentro. E Paulo aprendeu isso. Por isso que ele diz, ele usa essas expressões muito interessantes. Eu aprendi. Eu sei estar. Eu já tenho experiência. É por isso que eu tudo posso. Nós temos uma tendência, meus irmãos, a usar esse versículo, ficar apresentando Filipenses 4,13 como se fosse uma espécie de um cheque em branco que Deus assinou para mim e para você. Então nós ficamos balançando isso nos ares e ficamos declarando: eu tudo posso naquele que me fortalece. Não, eu tudo posso. E amém, meu irmão, amém. Amém por esse versículo tão poderoso que Deus deixou para mim, deixou para você, deixou para a sua igreja. Mas de novo eu quero insistir nessa tese, meus irmãos, não é qualquer um que está em condições de usar o tudo posso. Não é qualquer um, não. Há uma categoria de filhos de Deus que estão em condições, que estão autorizados a usar o tudo posso. Quem é? Os pastores? Não. Aqueles que fizeram algum tipo de seminário, algum tipo de faculdade? Não. Aqueles que são mais inteligentes que os outros? Não. Quem são os que estão habilitados a usar o tudo posso? Aqueles que aprenderam. Eu aprendi a viver o quê? Contente em toda e qualquer situação. Então começa aí. Viver contente em toda e qualquer situação é algo que eu e você precisamos o quê? Aprender. Está implicado aqui um aprendizado. E todo aprendizado tem uma pedagogia. O que é pedagogia? É a maneira como o ensino é aplicado. E tem no mundo natural, tem diversas escolas pedagógicas. Tem a escola da decoreba, que te dá aqueles textos enormes que você tem que decorar a fórmula, decorar texto, decorar nome, decorar data. Tem já outras escolas que dizem que é o próprio aluno que vai desenvolvendo, o próprio aluno tem que ir descobrindo, o professor é apenas aquele que está ali para motivar, para incentivar. Há diversas escolas. E com Deus não é diferente. Deus tem a pedagogia dele. A pedagogia dele começa aqui, na palavra. Aqui você recebe a instrução. E a pedagogia dele continua na vida. Porque é no seu viver diário que você vai aprender a colocar em prática a instrução que você recebeu. Em toda e qualquer situação. E aí nós entramos na questão da maturidade emocional. A maturidade emocional não é uma opção, não é uma sugestão, não. A maturidade emocional minha, sua, de cada um de nós como filhos e filhas de Deus, é uma necessidade. Isso para não dizer que é um mandamento.
É uma necessidade. Eu e você temos que amadurecer. Nós temos que sair das fraldas. Nós temos que parar de dar trabalho e começar a trabalhar. Temos que parar de deixar que nos carreguem e começarmos a carregar os mais fracos. Temos que parar de ficar sugando os outros e começarmos a dar de nós mesmos para os outros. Gostaria de dar uma definição muito sucinta do que é maturidade. O que é maturidade? Em linhas gerais é a capacidade de nós conhecermos e administrarmos as nossas próprias emoções. Qual é o sinal de alguém? Qual é a maior evidência de alguém que é maduro? De alguém que está na maturidade, ou pelo menos está caminhando para lá. É alguém que aprendeu a discernir a si mesmo, discernir suas próprias emoções e administrá-las com sabedoria. É alguém que não, como se diz, não perde as estribeiras. É alguém que não tem pavio curto. É alguém que não perde a paciência. É alguém realmente que não atira primeiro e pergunta depois. É alguém que não primeiro bate para depois assoprar. É alguém que aprendeu a controlar suas emoções. Ele não as nega. Ele não faz de conta que não tem emoções, não. Muito pelo contrário. Ele é o primeiro a admitir que ele tem emoções, e muitas delas talvez problemáticas. Mas ao mesmo tempo ele é alguém que, exatamente por ter aprendido que tem, por ter aprendido a identificá-las, ele aprendeu também a controlar. Ele aprendeu a submeter as suas emoções ao Espírito Santo. Antes de fazer qualquer coisa, antes de dar uma resposta, antes de tomar uma atitude qualquer, essa pessoa aprendeu a colocar aquilo na luz do Senhor. Senhor, isso é teu ou não é? Então, maturidade emocional é isso. É a capacidade de reconhecer e administrar as próprias emoções. Mas não só isso. Maturidade também é você compreender e saber reagir corretamente à emoção dos outros. Porque você não tem que conviver apenas consigo mesmo, você tem que conviver com o outro. Então não basta você estar bem consigo, você tem que estar bem com o outro. Você tem que saber reagir adequadamente à emoção, às emoções do outro. Que o outro, provavelmente, ele não estará no mesmo nível que você. Provavelmente o outro não aprendeu ainda a se controlar como você aprendeu. O outro, talvez, não aprendeu, não desenvolveu os valores e os limites que você desenvolveu e aplicou na sua própria vida. E se nós não tivermos sabedoria, o outro vai desestabilizar a nossa mente. Aí algo que era para ser um relacionamento acaba se tornando um sofrimento. Aquilo que era para se tornar uma comunhão acaba se tornando comunhão. Sabe, tem gente que vive em comunhão e tem gente que vive com união. Vive se ferindo mutuamente. Nem porco espinho. Então maturidade implica isso. E implica também, em terceiro lugar, uma capacidade de administrar e resolver conflitos. Então, quando Jesus diz,
Bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados os... Eles serão chamados o quê? Filhos de Deus. Então qual é a característica de um filho de Deus? Ele é um pacificador. Onde quer que ele vá, ele está ali para ser bênção. Ele está ali para apaziguar. Ele está ali para levar paz. Por isso que um dos componentes, uma das partes da armadura qualquer, as sandálias do quê? Da preparação do Evangelho da paz. Porque essa é uma característica do Filho de Deus. Onde quer que ele vá, o que vai com ele? A paz. Desde cedo na minha jornada, na minha caminhada cristã, eu peguei o costume, quando eu vou visitar uma pessoa, quando eu vou visitar uma outra família, quer eles sejam crentes ou não, a primeira coisa que eu faço quando eu sou convidado a entrar, a primeira coisa que eu faço quando eu atravesso a soleira da porta, eu digo, em alto e bom som, a paz seja nessa casa. Porque eu acho que esse é meu dever, para não dizer um privilégio, meu como filho de Deus. Eu estou ali para levar a paz. Se há briga ali, a briga vai ter que acabar. Se ali tem capeta, eles vão ter que sair. Se ali tem enfermidade, vai haver cura. Por quê? Porque eu sou portador do quê? De paz. Eu tenho essa vocação da parte do Senhor, eu tenho esse chamado. Então, enquanto nós não desenvolvemos isso, nós não podemos nos considerar maduros. Então eu já queria desafiar você a já começar a fazer um retrospecto, já começar a fazer uma autoanálise, até mesmo uma autocrítica. Você se encaixa nesse padrão? Você é alguém que já aprendeu a discernir suas próprias emoções e mais do que isso, você já aprendeu a submetê-las ao Senhor? Ou de vez em quando você ainda perde a paciência? De vez em quando você ainda bate no seu filho com ira no coração? Ou você de vez em quando ainda solta palavras amargas contra o seu cônjuge? Ou você de vez em quando ainda bate boca com o seu colega de trabalho? Sabe qual é o seu problema, meu irmão, minha irmã? Não é demônio, não. Logicamente que eles pegam carona nessas situações. Mas o seu problema não é demônio, não. O seu problema é falta de maturidade. Você não está crescendo. Você já tem aprendido a administrar bem as emoções do seu próximo, do seu semelhante? Quando a sua esposa vem com aquela falação no seu ouvido, como é que você faz? Você ergue a voz mais do que ela e manda ela calar a boca? Porque senão você vai para a casa da mamãe? Ou você tem aprendido realmente a tentar entender o porquê que está agindo dessa maneira? Como que você tem trabalhado a perseguição que você sofre lá no seu emprego? Talvez estão loucos aí para puxar seu tapete. O que você faz? Você fica fazendo leve trás com o seu chefe, com o seu encarregado, para ver se queima o filme deles? Ou você procura entender o que está operando ali naquele momento? E você vê que ali, na realidade, você está bem no meio de uma batalha espiritual, talvez. E os conflitos que surgem diante de você tem sido usado por Deus para acabar com o conflito, ou pelo menos diminuir? Ou você tem apagado o incêndio com gasolina?
Não é isso que você tem que fazer, essas perguntas tem que fazer para você mesmo. Você mesmo, eu tenho que fazer para mim mesmo. Todos nós temos que passar por esse critério. Nós podemos considerar pessoas maduras, ou pelo menos uma caminhada de madurez, ou ainda depois de muitos anos de vida cristã ainda estamos sujando fralda. Ainda estamos dando trabalho para a nossa liderança, quando a gente deveria estar trabalhando juntamente com a nossa liderança. São perguntas simples, mas que a resposta é importante. A maturidade também implica uma capacidade minha, sua, de cada um de nós vermos as coisas como elas são. Nós não podemos mais, nós não temos mais porquê, nem razão, para nós vermos as coisas de uma maneira fantasiosa, vermos as coisas cheias de uma maneira preconceituosa, de avaliar uma situação com raiva. Não. Nós temos que desenvolver a capacidade de ver a situação tal qual ela é. Tal qual ela é. E são coisas cotidianas, eu não estou falando de coisas assim elevadas, né? Situações que você nunca vai passar na vida. Não, isso é só para gente importante, isso é só... O que ele está falando aí deve ser para pastor, para líder, para alguma coisa assim. Não! Cada um de nós passa por situações assim. Como quando o seu filho chega em casa. Acho que todos nós já tivemos essa experiência, pelo menos aqueles que são pais. Acho que todos nós que somos ou vamos ser pais, né? Seu filho chega em casa com um objeto diferente que não é dele, chega com, às vezes até com uma camiseta diferente, não foi igual a que ele foi embora, que ele saiu de manhã. E geralmente os pais já vão logo falando: de onde que você pegou essa aí? Você não está roubando nada não, né, menino? E se esquece que está tratando com uma criança que não desenvolveu ainda um senso de proporção, não teve tempo ainda de desenvolver um senso moral, um senso de ética. Isso para ela é nova, é como uma coisa nova. Está aprendendo ainda, está ainda num processo de socialização, mas nós já vamos com a criança com a nossa mente adulta, cheio de más ideias, cheio de contaminações, cheio de coisas perniciosas, e sem querer nós tratamos o nosso filho como se fosse um ladrão. Ou seja, nós não estamos vendo a coisa tal qual ela é. Qual é a situação? O meu filho chegou com algo que não é dele. Eu vou simplesmente saber por que está com ele. Dependendo da explicação que ele me der, eu vou tomar uma outra atitude. Mas nós temos uma tendência de logo julgando com antecipação. A gente atira primeiro e pergunta depois. Isso é ver a situação de uma maneira imatura, é ver com preconceito, é ver com medo. Meu Deus, meu filho, eu sacrifico tanto por ele. O meu filho é um bandido, é um ladrão. Não. Isso é uma suposição. Isso não é a realidade das coisas. Então nós temos que tomar cuidado com isso. A falta de maturidade, ela se manifesta nas mínimas coisas. Como uma mulher que, quando o marido chega em casa no final do dia de trabalho, a primeira coisa que ela faz é ir lá olhar o celular dele para ver as chamadas que ele recebeu. Ou então, quando ele sai do computador, ela corre lá para ver o histórico, onde que ele andou navegando. O que é isso? É falta de maturidade. É ver as coisas de uma maneira fantasiosa.
maneira mentirosa. É que você fala assim, que você não conhece o meu marido. Eu sei, mas fica tranquila, Deus conhece por você. Então são manifestações como essa que Deus quer tirar de mim e de você. Deus quer nos levar à maturidade, Deus quer nos levar ao crescimento. Deus quer fazer com que eu e você amadureçamos, para que a gente tenha o direito de usar o tudo posso. Quem aqui entregaria uma nota com um maço de notas de R$100 para o seu filho pequenininho? Alguém aqui faria isso? Não, né? Tem ninguém do Google aqui. Aí eu te pergunto, será que Deus é mais irresponsável do que você? Ou, colocando de outra maneira, será que Deus é menos responsável que você? Será que Deus vai dar poder e autoridade espiritual para alguém imaturo? Você concede o seu Deus fazer uma coisa dessa? Entregando uma arma de grosso calibre para alguém que não tem nem noção das coisas? Para usar o tudo posso, meu irmão, minha irmã, eu, você, cada um de nós precisamos chegar na maturidade. O tudo posso, naquele que me fortalece, é uma arma espiritual poderosa. Mas só aqueles que estão habilitados, só aqueles que passaram por um treinamento do Senhor. E quando eu falo treinamento, não estou falando aqui de escola dominical, não estou falando aqui de seminário teológico, não estou falando aqui dessas coisas, não. Eu estou falando do treinamento do Senhor, aquele que acontece de segunda a segunda. Acontece lá no seu local de trabalho, acontece lá na sua faculdade, acontece lá na cozinha da sua casa, acontece lá na rua do seu bairro, acontece lá dentro do seu quarto com o seu cônjuge. É ali que é o treinamento do Senhor. Ali que é o treinamento, ali que é a academia de Deus. Ali que Ele está forjando os guerreiros dele. Na maturidade. Abra rapidamente lá em 1 Samuel capítulo 30. Livro de 1 Samuel capítulo 30. Esse é um versículo muito interessante. 1 Samuel capítulo 30, verso 6. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi, o quê? Davi o quê? Se reanimou no Senhor. Eis a atitude de um homem maduro. As duas áreas que nós falamos aqui estão envolvidas. Primeiro, Davi estava o quê? Angustiado por causa da situação. Você pode ler o contexto aí mais tarde na sua casa. Davi estava participando de uma operação militar. Aí quando ele voltou, a cidade onde eles estavam acampados havia sido invadida. Levaram tudo, inclusive mulheres e crianças. Então você imagina a angústia no coração desses homens. Suas famílias sumiram de uma hora para outra. Então aquilo angustiou Davi. Davi ficou angustiado. Seus próprios sentimentos, as emoções dele mesmo. E não apenas isso. Porque todos estavam em amargura. Ou seja, ele não teve que enfrentar pela angústia do seu coração. Mas ele teve que enfrentar a angústia e a ira dos seus companheiros. Que estavam dispostos até mesmo a apedrejá-lo. Mas Davi fez algo
ele se controlou. E ele soube administrar a amargura dos seus companheiros. O texto diz isso. Davi se reanimou no Senhor. E é isso que Deus quer para mim e para você, meus irmãos. Que a gente se reanime, que a gente amadureça, que a gente cresça no Senhor. No Senhor. Isso aqui não é psicologismo, não é pensamento positivo. Não é nada disso. Você não precisa vir aqui para ouvir isso. Só ligar sua televisão, ler um jornal que você ouve isso o tempo todo. Nós estamos falando aqui do poder de Deus na sua vida. Nós estamos falando de pessoas realmente que estão se submetendo ao Senhor. E exatamente pelo fato de se submeterem ao Senhor, eles aprendem a viver contentes quando? Quando tudo vai bem, amém? Não. Amém ou não amém? Não? Não. A viver contente em que situação? Em toda e qualquer situação. Então Davi dispôs o coração dele. Ele dispôs para quê? A não se deixar dominar pela amargura. Irmãos, todos nós vamos experimentar a amargura. Irmão, todos nós vamos experimentar o medo. Todos nós vamos experimentar a ira. Todos nós vamos experimentar o fracasso. Todos nós vamos passar por essas situações. O problema não é passar por elas. Todos nós vamos passar. Não é que você talvez vai passar. Não, você vai passar. Mas o desafio que as Escrituras fazem para mim e para você é não nos deixarmos dominar por essas coisas. Uma coisa é você passar por uma situação de amargura. Outra bem diferente é você se tornar amargurado. Da mesma maneira que há uma enorme diferença entre você comer um pão e você ser o padeiro. É a mesma relação. Você pode passar por momentos de intensa tristeza, mas você não pode ser dominado pela tristeza. O único espírito que pode e deve te dominar é só o Espírito Santo do Senhor. Por isso que Paulo diz assim: não vos embriagueis com vinho, no qual existe o quê? Contenda, disputa, briga, conflito. Mas o quê? Enchei-vos do Espírito, aleluia. E Paulo ali, irmãos, não está falando apenas de bebida, ele está falando de um espírito. De um espírito. Porque ele estava se referindo às festas que aconteciam lá no templo pagão. E as festas do templo pagão eram regadas a muita bebida. Porque só embriagada que as pessoas podiam manifestar o Deus daquele tempo. Então a pessoa, para poder manifestar o Espírito qualquer que seja, ela tem que estar disponível para aquele Espírito. Então quando a pessoa se deixa dominar pela amargura, quando ela se deixa dominar pela tristeza, quando ela se deixa dominar pela ira, quando ela se deixa dominar por essas coisas, aquilo já passou de simplesmente uma questão emocional, já se tornou espiritual. Já não é mais uma questão de alma, não é mais apenas uma dinâmica da alma, mas já são espíritos malignos atuando. Por isso que eu e você temos que resistir a essas coisas. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Só que qual é a frase que vem antes? Sujeitai-vos, pois a Deus. E como é que você se sujeita a Deus? É concordando com aquilo que Deus disse.
E onde que você encontra aquilo que Deus diz? Na palavra. Tudo isso é o ciclo do amadurecimento, meus irmãos. Isso é o ciclo do amadurecimento. Por que Davi conseguiu fazer isso e seus companheiros não? Porque Davi andou com Deus, Davi aprendeu de Deus. Enquanto ele estava lá sozinho no meio do mato cuidando das ovelhas, Deus estava trabalhando com ele. Quando ele era um ilustre desconhecido, ninguém tinha a menor noção de quem Davi era. Deus estava trabalhando com ele. Por isso que quando ele foi chamado para assumir o trono, ele veio preparado. Ele veio preparado para responsabilidades. E pessoas imaturas não estão prontas para a responsabilidade. Teoricamente, a maturidade emocional deveria acompanhar o nosso desenvolvimento físico e intelectual. Pelo menos é isso que Deus, no seu projeto original, estabeleceu. À medida que nós fôssemos crescendo fisicamente, as nossas emoções, o nosso ser interior iria crescendo junto. Só que desde Adão e Eva, desde a queda, esse princípio não funciona mais. A queda desconectou o ser humano por dentro. Então agora muitos de nós, no corpo, é adulto, mas tem muitas vezes as emoções de uma criança. Muitos de nós são homens e mulheres já crescidos, talvez até casados, com filhos, mas por dentro é uma criança. Ontem mesmo Deus me deu um exemplo prático disso. Estava conversando com um casal, atendendo um casal, juntos, casados há 35 anos. Fala, 35 anos. Acho que muitos de vocês nem têm isso de idade. 35 anos. Mas era muito interessante ver aquele casal de 35 anos de vida em comum conversando com o outro. Parecia duas crianças. Não, que você, não, é você. Não, é você, não, é você. Que você é, não, quem é você. Não. O que é isso? Se não infantilidade? O que é isso se não falta de maturidade? Tem basicamente 3 idades que nós podemos resumir essa história. Primeiro, tem a criança. A idade emocional da criança. Qual a característica de uma criança emocional? É aquela que quer ter todas as suas necessidades atendidas quando? Agora. Porque senão, chora. Senão esperneia, senão dá piti, senão faz escândalo. Por quê? Tem que ser agora. E não basta ter que ser agora, tem que ser do meu jeito. Essa é a idade emocional de criança. Eu sei que você nunca viu isso em adulto, né? Nós estamos falando com gente madura aqui. Sei que você nunca viu isso. Mas faça de conta que você conhece alguém assim. Só faça de conta. Essa pessoa emocionalmente é uma criança. Pode ser barbada já, mas é uma criança. Totalmente irresponsável. Ela quer ser sempre o centro das atenções. E uma coisa que nós temos aprendido, que Deus fez o homem para sim receber atenção. Deus nos dá esse direito. Nós merecemos receber atenção. Mas nós jamais podemos ser o centro das atenções. Sabe por quê? Porque o único centro que existe é o Senhor Jesus Cristo.
Se Ele não está no centro das atenções, ninguém mais pode estar. Muito menos eu e você. E entender e aceitar esse fato tão simples é sinal de maturidade. Você sabe que uma pessoa começou a amadurecer quando ela percebeu, quando ela começou a entender que ela não é o centro do universo. Quando ela começou a entender que o mundo não existe para ela. Quando ela começa a entender que a igreja não é uma prestadora de serviços para ela. Isso é maturidade. A segunda idade emocional é a idade do adolescente. Qual a característica do adolescente? O adolescente é aquele que aprendeu que ele não pode ter tudo. Finalmente ele conseguiu entender, nem tudo eu posso ter. Mas mesmo assim, ainda não aceita quando é contrariado. Ele emburra, ele entromba, fica chateado, fica de mal, e por aí vai. Faz de conta que você conhece alguém assim. Sei que você não conhece, né? Você só conhece gente legal, gente madura. Mas faça de conta que você não conhece ninguém assim. É ou não é uma falta de maturidade? É ou não é realmente um comportamento inadequado para um servo, uma serva de Deus? É o adolescente. É o adolescente. Ele ainda depende de atenção. Ele ainda precisa realmente do tapinha nas costas. Ele ainda vive na base do elogio. Ele é movido realmente a elogio. Se não tiver elogio, acabou. Se ninguém disser que o jeito que ele fez foi o melhor, na social, no Facebook, no Twitter, que seja, e ninguém curtir, ninguém comentar para ele, o dia acabou. Meu Deus, ninguém curtiu a minha postagem, uma postagem tão legal. Eu tive uma ideia tão original, ninguém pensou nisso, ninguém veio nem dar uma curtida aqui. Isso é imaturidade. E finalmente, além da criança, do adolescente, graças a Deus, tem um adulto. Aquele que alcançou a maturidade. Qual a característica de um adulto emocional? Ele já aprendeu a suportar e até superar uma frustração. Ele aprendeu essa verdade muito simples da vida, que a vida é injusta. Isso é uma coisa tão óbvia. E é impressionante como os cristãos têm uma dificuldade de entender isso. Apesar das escrituras, apesar da escola dominical, apesar do pregador, do pastor, falar para ele isso quase que domingo a domingo, a vida é injusta, o nosso mundo é injusto, o nosso mundo é cruel, ele está caído no pecado. E o fato puro e simples é que é nesse mundo que você tem que viver. Você não foi promovido, apesar de ser muito mais capacitado que o outro otário que colocaram lá, vai fazer o que? O mundo é injusto. O seu vizinho realmente é terrível, ele não respeita você, ele faz barulho até tarde, ele coloca o lixo no seu portão, ele corta coisas que cai tudo no seu quintal. Irmão, não tem jeito, o mundo é injusto. As pessoas são assim. Não há nada que você possa fazer a respeito. Estão entendendo o que nós queremos dizer? Amém, irmãos? Amém. Quem está alcançando diz amém. 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 Sei que eu estou falando com gente inteligente. Irmão, a gente admitir essas coisas tão óbvias é sinal de maturidade. Nós não vivemos na ilha da fantasia. Não adianta nada você chegar no muro do seu portão e estender a mão, eu te repreendo, Satanás,
Para de me incomodar, irmão, não vai mudar nada. O que vai mudar é você aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Aí Deus vai te dar autoridade para você usar o tudo posso naquele que me fortalece. Antes disso, meu irmão, qualquer vitória que você tiver vai ser aquela vitória de curta duração. Nós moramos num condomínio. E vizinho do condomínio tem uma casa. Que da nossa janela a gente vê o quintal da casa. E a família tinha 2 cachorros e um dos cachorros era terrível. 6h30, 7 horas da manhã ele estava lá, aí não parava. Depois que liga o latidor, não tem quem parasse aquele cachorro. Ele latia por qualquer coisa, passava um avião e latia, passava um passarinho e latia. A gente aparecia na janela e latia, era aquele trem. Coisa irritante. A gente orou, ó Deus, mata esse cachorro, em nome de Jesus. Estou confessando meus pecados aqui, viu? Ó Deus, tira esse cachorro, Deus, tira esse cachorro, em nome de Jesus. Até que um dia, o cachorro não latiu mais. Passou aquele dia, passou o segundo, passou aquela semana, passou a outra semana, passou aquele mês, passou outro mês, e nada do cachorro. Então a gente vê, ó, parece que os vizinhos se tocaram, né? Acho que sumiram com os cachorros. Venderam, deram, mataram, sei lá. Então nós ficamos naquela alegria. Opa, não tem mais cachorro. Até que a vizinha do lado arrumou mais 2, a vizinha do outro lado arrumou mais 2. Jesus. Tive que admitir, eu acho que ainda precisa ser mais trabalhado isso aí, então. Deixa os cachorros. Olha lá, tia vontade. É isso, meus irmãos. Então, está entendendo o que eu quero dizer? Muitas vitórias, meus irmãos, são de curta duração. Sabe por quê? É Deus realmente mostrando para nós que nós não estamos preparados ainda para receber as verdadeiras vitórias. Aí cada um recebe essa palavra como sentir no seu coração. Eu não vou ficar aqui julgando quem quer que seja, eu julgo a mim. Essa foi a minha experiência, ensinou isso. Então eu quero desafiar você a discernir a sua realidade, o seu contexto, a sua vida. Talvez muitas das coisas que você não tem experimentado é porque você não está maduro o suficiente para receber aquilo. Então o adulto é aquele que aprendeu a trabalhar a frustração. O adulto, o emocionalmente adulto, é aquele também que agora ele aprendeu a distinguir entre o que é fantasia e o que é realidade. Agora ele é prudente nas orações que ele faz. Por exemplo, ele não pede coisas absurdas, ele pede coisas razoáveis. Coisas que são reais. Ele não faz mais orações fantasiosas. Como eu fiz. Deus, mata esse cachorro. Isso é uma oração de fantasia. Que essa com certeza não é a vontade do Senhor. Com certeza não é. Então a maturidade vai te dar até uma outra maneira de orar. Você vai até orar de outras maneiras. Você vai orar identificando qual é o problema. E não qual é a consequência do problema. O adulto emocional, ele também aprendeu aquilo que a gente fala muito nas nossas reuniões, nas nossas doutrinas. Ele aprendeu a perdoar. Sinceramente, ele aprendeu a perdoar. E dificuldade no perdão, ressentimento, é uma evidência muito forte de imaturidade.
Somente aquelas pessoas que amadureceram conseguem perdoar, no sentido bíblico da palavra. E uma outra característica muito interessante do maduro espiritual, do maduro emocional, é que ele sabe rir de si mesmo. Se você é alguém que consegue rir das suas próprias fraquezas, consegue rir das suas próprias mancadas, se você é alguém que consegue rir das bobagens que você faz, glória a Deus, meu irmão, você é alguém que está amadurecendo. E quando eu digo rir das próprias fraquezas ou das próprias mancadas, eu não quero dizer que é fazer pouco caso do pecado ou dos erros. Não é disso que nós estamos falando. Mas há irmãos, há cristãos que às vezes quando erram, quando pecam, eles entram num processo de autocondenação, de auto se culpar e não conseguem mais sair daquilo. Muitas vezes até acabam numa depressão. Quando eu falo rir, de capacidade de rir de si mesmo, é a capacidade de você confessar aquele pecado diante do Senhor, saber que aquilo foi pecado, renunciar àquilo ali, assumir o propósito de nunca mais fazer de novo. E ao mesmo tempo, quando Satanás tentar jogar a culpa no seu coração, você não se deixar impressionar por isso. É aquela capacidade de você ver, puxa, eu fui muito bobo mesmo. Como que eu pude fazer uma coisa dessa? É só um tapado mesmo pode fazer uma coisa dessa. É rir das suas próprias falhas. É não se levar tão a sério. Não se leve tão a sério mesmo. Se veja como você realmente é. Um ser humano limitado, carente e necessitado da graça de Deus. Não estabeleça para si um padrão alto demais que você jamais vai conseguir alcançar. Porque Satanás pode te tentar exatamente nisso. Esse é o grande problema das pessoas que tentam se esconder na lei. Daquelas pessoas que pegam uma série de regrinhas de não e tenta se encaixar daquilo ali. A partir de hoje eu não vou fazer. Esses são os mais fáceis de cair. Por quê? Porque ninguém aguenta isso muito tempo. O que melhor eu e você podemos fazer é fazer, Senhor, o Senhor sabe das minhas fraquezas, eu não consigo por mim mesmo. Me ajuda em nome de Jesus. E deixa o Espírito Santo te conduzir. E finalmente, algumas, para encerrarmos, quero deixar algum tempo para nós orarmos ainda, algumas coisas que podem nos ajudar nessa caminhada rumo à maturidade. A sua maturidade, a minha maturidade, a nossa maturidade, ela vai crescer, ela vai ser fortalecida na medida em que, primeiro, nós tivermos plena certeza de quem nós somos. Alguém aqui sabe de memória o que está lá escrito em João capítulo 1, verso 12? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Essa é a sua certidão de nascimento, meu irmão. Esse é o teu RG espiritual. Falando no sentido humano, Jesus só foi quem foi. Jesus só fez o que fez. Sabe por quê? Porque ele tinha plena convicção de quem ele era.
Ele tinha uma certeza absoluta, 110%, de que ele era o quê? Filho de Deus. Foi isso que deu ele autoridade sobre Satanás, foi isso que deu ele autoridade sobre as enfermidades, foi isso que deu a ele autoridade sobre a natureza, foi isso que deu a ele toda a autoridade. Por quê? Porque ele sabia quem ele era. E começa aí com você também. Se você não tiver certeza de quem você é em Cristo, você jamais vai amadurecer. Porque esse é o alicerce. É em cima disso que você constrói o resto, a sua identidade. Por isso que questionar a identidade foi a primeira e a última tentação que Satanás jogou contra Jesus. Ele usou essa técnica lá no deserto e 3 anos depois ele usou a mesma técnica lá na cruz. Se tu és o Filho de Deus, faz isso. Se tu és o Filho de Deus, faz aquilo. Então, meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo Jesus, você quer ser maduro? Talvez uns 10, 11 aí querem ser. Então eu vou falar para esses 10 ou 11. Então, meu querido, minha querida, firme a sua identidade em Cristo. Começa aí. E o fato de você não saber de memória o que está lá em João 1,12 é um mau sinal. É um péssimo sinal. Bom seria se todos nós fôssemos como o irmão Cornélio, né? Que declama, recita livros inteiros de memória. Glória a Deus pela vida dele. Mas se você não consegue ser como um Cornélio, mas pelo menos conheça alguns versículos. Tem alguns versículos sempre na agulha para você jogar contra o diabo, porque ele vai vir contra você. E a sua arma é a palavra. É a palavra que destrói o inimigo. Não é o seu dízimo, não é a sua frequência nos cultos, não é a sua ida no monte. Tudo isso é muito bom. Mas a única arma que o inimigo respeita é a palavra de Deus. E ponto final. Segunda coisa, desenvolva sua identidade. Segunda coisa, aprenda a identificar dentro de você. Aprenda a discernir. Peça ao Senhor o dom de discernimento. Aprenda a discernir o que gera em você medo, o que gera em você pânico, o que gera em você ansiedade, o que é que tira você do sério. E comece a lutar contra essas coisas. Se o Espírito Santo te revelar que na verdade o seu problema é talvez o medo, então comece realmente a enfrentar o medo com a palavra. Vocês já sabem disso, já devem ter ouvido isso inúmeras vezes, então vocês vão ver inúmeras vezes e um agora. Quantas vezes está a expressão não temas na palavra? 366 vezes. Deus pensou até no ano bissexto. 366 vezes está escrito o quê? Não temas. Irmão, não tem espírito de medo que aguenta isso. Você bater nele uma vez por dia, eu não temo, sai. Uma hora ele vai desistir de você e vai embora. Puxa vida, nem um glória a Deus. Terceiro, aprenda a assumir as suas responsabilidades. Pare de encobrir o seu fracasso com desculpas. Isso é um enorme sinal de maturidade. Não faça como Adão. Por que você comeu? Foi a mulher que você lhe deu. Entendeu? Jogou a culpa na mulher e jogou a culpa em Deus. Foi a mulher, você não. Aí foi na mulher. O que você comeu? Foi a serpente.
Infelizmente, de repente não tinha quem jogar a culpa, né? De repente olhou para trás, não tem mais ninguém. Então, maturidade começa quando eu e você começamos realmente a parar de encobrir os nossos erros. Rapidinho, vai comigo lá em 1 Timóteo. Primeira carta a Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 1. Versículo 12. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que em outro tempo era blasfemo, perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia, quando fiz a ignorância e a incredulidade. Também transbordou a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que é em Cristo Jesus. Paulo realmente rasgou o coração. Eu fui mesmo, fui blasfemo, fui insolente, fui perseguidor, matei muita gente, mas a graça de Deus abundou sobre a minha vida. Conta-se que uma vez Lutero estava dormindo e o diabo apareceu para ele enquanto ele estava, apareceu para ele e o acordou. Aí ele acordou, viu lá o tal lá, com uma lista enorme na frente. O que você quer? Você pensa? Você pensa que você vai para o céu? Você pensa que você é alguém diferente? Aqui, os seus pecados, olha. Ele começou a abrir aquela lista diante dele. Acusações e mais acusações. Acusações e mais... Nega que você fez isso daqui. Aí o Lutero falou, não nego, não é verdade, eu fiz. Fiz tudo isso e mais ainda. Você só esqueceu de uma coisa, Satanás. O quê? Você devia ter escrito aí, de atravessado assim, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. É assim, meus irmãos. Nós não precisamos encobrir o nosso fracasso com desculpa, porque o sangue de Jesus Cristo está aí para nos purificar. Não precisamos mais fazer como Adão. Não precisamos mais fazer como Eva. Não precisamos ficar jogando a culpa nos outros. Vamos assumir nossa responsabilidade. Isso é sinal de maturidade. Mais um. Você vai amadurecer na medida que você aprender a lidar com críticas, com perdas e com oposições. Foi o que nós falamos agora há pouco, a vida é injusta. Você vai perder muitas vezes. Muitas vezes você vai ser passado para trás. Muitas vezes você vai se frustrar. Pessoas que você confiava vão trair você. Pessoas vão te odiar gratuitamente. Você nunca fez nada por ela, contra ela, mas elas não vão gostar de você. Assim, do nada. Aceite isso. Aceite. Deixa Deus trabalhar o seu coração. Deixa Deus mostrar para você que isso em nada muda o fato de que Ele continua te amando. Deus continua te amando. E a prova disso é que da mesma maneira que há pessoas que vão te odiar, vão te detestar gratuitamente, Deus vai colocar pessoas no seu caminho que vão te amar também gratuitamente. Você nunca vai fazer nada por elas, mas elas não vão sair do seu pé porque elas gostam de você. Como diz a sabedoria popular, Deus dá o frio conforme o cobertor, não é não? Desenvolva uma autoimagem equilibrada, mais um pouco. Tenha uma visão equilibrada de você mesmo. Você é alguém importante para o Senhor. Aquilo que nós costumamos, aquele chavão que se costuma repetir muitas vezes, mas pelo fato de ser um chavão que já está até gasto de tanto repetir, mas não deixou de ser verdadeiro. Deus tem um plano para você, meu irmão. Deus tem um plano para você. Você é importante para o Senhor. Mas ao mesmo tempo, seja equilibrado. Não se considere o rei da cocada. Você não é o cara.
melhor do que a pessoa do seu lado. Você não é filho predileto, não. Você é você. Deus te ama do jeito que você é. E tenha um projeto de vida que vá além do seu dia a dia. Uma vez eu estava conversando com um irmão. Na verdade, ele pediu que ele queria conversar, ele queria aconselhamento, ele estava passando por algumas necessidades, algumas dificuldades pessoais. E ao longo da conversa eu fui assim, mais ou menos percebendo, mais ou menos entendendo qual que era o problema. Aí a uma certa altura da conversa eu falei assim para ele: meu irmão, me diz assim, quais são os seus planos? O que você planeja para a sua vida? Eu planejo assim, trabalhar na minha empresa, assim, ter uma empresa boa, uma empresa honesta, garantir o sustento para minha casa, ter uma vida tranquila. Eu falei: não, você não me entendeu. Isso aí que você está me falando é sua obrigação. Tudo isso que você me disse agora é sua obrigação como cidadão. Você não está falando nada extraordinário para mim. Você tem algum projeto, algum plano para a sua vida? Ele me olhou e, pelo olhar que ele me deu, pelo silêncio que ele fez, eu entendi que ele não tinha plano nenhum. O projeto de vida dele era levantar de manhã e ir até o trabalho, trabalhar até o final do expediente e voltar para casa. Esse era o projeto de vida dele. Eu quero desafiar você realmente a levar a sério aquilo que a Bíblia diz. E os jovens terão visões, e os velhos terão sonhos. Deus tem uma visão para a sua vida, meu irmão. É a visão para você, não serve para a pessoa que está do seu lado, serve para você. O caminho da maturidade implica em você ter um propósito na sua vida. Um propósito. Você querer chegar em algum lugar, algo que seja maior do que você mesmo. Até mesmo que seja alguma coisa que você, na sua vida, você não vai dar tempo de ver aquilo concretizado. Não tem problema. Deixa para os seus filhos. Deixa para os seus filhos terminarem para você. Os grandes homens de Deus foram grandes homens de Deus por uma razão muito simples. Eles pensaram além deles mesmos. Abraão um dia entendeu que a visão que ele teve da cidade celestial não ia acontecer no tempo dele. Por isso que ele passou a visão para o filho dele. E o filho dele passou para o filho dele, o filho dele passou para o filho dele, e assim foi indo. Então, peça isso para o Senhor. Se você já não tem, peça para o Senhor. Peça uma visão. Algo que vai além de você mesmo. Algo que vai continuar mesmo depois que você partir. Essas coisas vão te conduzir à maturidade. Fique em pé, por favor, em nome de Jesus. O pastor me disse que aqui há um problema com... Problema não. É uma característica que nós